Agora, eu gostaria de conversar com vocês algo que é muito conhecido por nós, dentro da Nortes, e é pouco conhecido para quem, conhece a Nortus, para quem consome as soluções da Nortus, para os nossos, queridos clientes, amigos, né, pessoas que, curtem aí os nossos conteúdos. Eu gostaria de que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a TCM. A nossa tecnologia comportamental metasistêmica. Nós sabemos aqui, esse time educacional, que a gente aplica essa tecnologia em tudo que a gente faz, na criação dos conteúdos, na forma como a gente fala, na forma como a gente grava um vídeo, quando nós estamos lá gravando, né? Me contem um pouco da experiência de vocês com relação à TCM. O que é usar a TCM? Qual é o impacto? Como é para vocês? Facilita, não facilita? Como que é o resultado com as pessoas, por exemplo, numa sala de aula? O que vocês percebem de diferente, assim, ao usarmos essa tecnologia? Fiquem à vontade, quem desejar trazer suas perspectivas. Eu gostaria. A TCM para mim, eu sou apaixonada pela TCM, por vários motivos. Quando a gente pensa em TCM, a gente precisa pensar no indivíduo, ele como indivíduo bio, psico, social. O que isso significa na prática? Entender que esse indivíduo tem uma inteireza, uma totalidade. Ele tem história, ele tem registros, ele tem memórias, ele é um ser único, né, ninguém é igual a esse indivíduo que aprende de formas diferentes, que vê o mundo de formas diferentes, que faz leituras de formas diferentes. Mas por que eu sou apaixonada pela TCM? Em primeiro lugar, porque nós educadores, para que a gente consiga utilizar essa tecnologia, nós precisamos fazer um caminho em nós mesmos. Eu não consigo, como educador, fazer um desenvolvimento em alguém, se eu não fiz essa jornada em mim. Então, o autoconhecimento, a gente poder fazer processos internos profundos, valiosos, e nós nos entendermos como indivíduo, faz uma diferença muito grande para que a gente possa aplicar a TCM. Então, ela me proporcionou me conhecer muito mais, me desenvolver mais como indivíduo, e isso fez com que eu enxergasse o ser humano de uma forma completamente diferente. Cada pessoa que hoje está na minha frente quando eu estou ali como educadora, a sensação que eu tenho é que eu consigo me conectar com a alma dessa pessoa, assim, né. E aí a TC me faz a gente ajustar a linguagem, a forma como a gente expressa olhando para essa pessoa, a nossa fisionomia, o nosso vocabulário, o gesto que eu utilizo. Às vezes com alguém a gente fala um pouco mais rápido, tem um dinamismo melhor, com alguém a gente já fala mais devagar, a gente se conecta de uma forma diferente, a gente percebe que a gente precisa olhar, se aproximar de um jeito diferente, e isso encanta as pessoas, porque elas dizem: "Parece que tu falou para mim", e era para ela mesmo, né, porque a gente percebe, a gente sente como a gente precisa lidar dentro de uma sala, né, com esses indivíduos respeitando, o que eles estão trazendo. Então, na prática, a gente nunca se a pessoa, por exemplo, traz um ponto muito diferente daquilo que nós estamos trazendo, a gente sempre procura perguntar, né, para ela da onde ela está falando o que ela está falando, para ela nos dar mais informações. Então, nunca é um erro que uma pessoa fala. Ela fala porque ela está num determinado lugar, então a gente fornecendo informações para ela e trazendo ela mais próxima da onde a gente precisa que ela venha. Então eu sinto que a TCM é generosa, né, ela é muito generosa, né, com o indivíduo, ela realmente integra, né. Então para mim é uma satisfação, assim, poder usar isso. E posso dizer que eu, enquanto indivíduo, melhorei muito usando a TCM. Então eu agradeço muito a gente estar usando essa tecnologia. E escutando a Mirielle, né, me passou um filminho na minha cabeça que eu vou compartilhar com vocês para exemplificar.
porque eu também sou muito apaixonada pela TCM, e foi a TCM que me despertou para o meu autodesenvolvimento. Então, na hora que a Mirielle falou, as pessoas falam, tá falando para mim, quando eu conheci Miriam e Gilberto, eu fiz uma mudança gigantesca na minha vida, na minha carreira, na minha forma de ver o mundo. Então, quando a gente pensa na TCM, na tecnologia comportamental metassistêmica, a gente está falando com uma tecnologia, né, as ferramentas, os elementos, os instrumentos que a gente utiliza para o desenvolvimento das pessoas, que gere um despertar e um querer mudar um comportamento. E quando a gente fala no metassistêmico, é assim, essa vida integral, né? Todos os sistemas que essa tecnologia, ela se relaciona, ela troca, ela convida atualizações e para esse desenvolvimento. E tem esse detalhe que a Miri trouxe muito bem, né? Quando a gente aplica a TCM, a gente vai aonde a pessoa está, não aonde eu, que já fiz várias operações mentais sobre aquele tema, quero ou enxergo que ela pode ir. Eu acho que é isso que faz toda a diferença para as pessoas quererem viver mais isso, como eu quis um dia. E aí, quando a gente pensa na TCM dentro da estrutura organizacional, a gente vai propor algo dentro dessa estrutura, um projeto, mudança de cultura, ou um projeto de carreira. A gente precisa mapear essa estrutura organizacional, a gente faz diagnósticos e isso a gente tem todos os instrumentos para isso, mas a gente também precisa compreender aonde as pessoas estão e como elas podem dar esse passo de onde elas estão para que a gente possa caminhar de uma forma orgânica para o que cada organização precisa, cada sistema precisa. Então, para mim, aqui está a beleza da apropriação e da aplicação do que essas pessoas falam. Ah, depois que a gente se conecta com a Norte, são diferentes, que vocês incluem. Realmente, a gente não exclui nada, porque não existe certo ou errado. Então, a gente vai construindo a partir do que a bagagem, a experiência que cada um tem. E, para mim, essa é a TCM. Eu acho a TCM uma tecnologia transformadora no que diz respeito à educação, além de todos os elementos que a Mirielle já trouxe, que a Aline trouxe, porque ela dá uma estrutura. Ela tem uma estrutura que permite que o educador possa ter um ótimo resultado. Veja que sempre que nós vamos montar um evento, primeiro que não é sobre o que eu quero ensinar, é sobre o que as pessoas precisam aprender. Então, baseado na dificuldade do contexto em que elas vivem, baseado no momento em que elas estão vivendo, nas dificuldades que elas estão tendo, a gente pensa, poxa, qual é a melhor contribuição que podemos dar para ajudar essas pessoas a lidarem bem com as dificuldades e o contexto onde elas estão. Então, já começa a partir daí a forma como se pensa uma aula. Geralmente é o seguinte: eu sou especialista num tema, fui contratado para falar de liderança, escolho sobre o que eu quero falar de liderança e vou lá e busco dar um show com o tema que eu conheço sobre liderança. Quando você fala o seguinte: não, mas espera aí, qual é o contexto que essas pessoas estão vivendo, quais são as dificuldades que elas têm neste momento? E a partir do conhecimento, da experiência que eu tenho, como é que eu posso contribuir com elas? O que elas precisam aprender para que elas possam ter mais chances de serem bem-sucedidas naquilo que elas estão fazendo? E uma vez que a gente descubra isso, então existe uma estrutura de que a primeira coisa é que as pessoas precisam ver, elas precisam perceber, elas precisam se dar conta de certas coisas. E aí é um momento muito bonito, que as pessoas falam: nossa, eu nunca tinha pensado por isso, por esse ângulo. Nossa, esse jeito, como você falou, faz todo sentido. Porque esse ver vai tocando dentro delas imagens que elas vão relacionando aquilo que elas estão aprendendo com a realidade que elas estão vivendo, com os resultados que elas precisam gerar. E a gente ajuda as pessoas a aprenderem a pensar, então, com o que elas estão vendo e o contexto que elas estão vivendo, a pesar as coisas e identificar quais são as melhores ações para serem realizadas, em que momento essas ações precisam ser realizadas, com quais condições precisam ser criadas para essas ações serem realizadas, e aí sim elas vão para o fazer, e dentro da nossa metodologia, desde que o cliente, obviamente, queira todo o processo, a gente acompanha, inclusive, o concretizar disso, acompanhando os gestores, a aplicação prática dentro das suas organizações, ajudando as pessoas a, de fato, materializarem o aprendizado dentro das estruturas organizacionais e gerando resultados para as empresas. Então, quando a gente pensa na TCM, na educação corporativa,
ela de fato faz uma transformação maravilhosa, né? E é por isso que geralmente temos tantas indicações de novos clientes a partir dos nossos já clientes, né? Porque as pessoas percebem exatamente a transformação que foi feita e elas querem aquele mesmo nível de transformação. Mas isso tudo acontece porque é tudo muito customizado. Cada empresa recebe algo que é muito próprio para ela, baseado no contexto que ela vive. Então, um dos elementos da TCM que eu adoro é essa customização da contribuição que vai ser dada. É importante dizer também que na sala essa customização acontece. Mesmo que a gente já tenha feito um briefing muito importante, um diagnóstico excelente, a gente entrega uma solução, em sala, a gente vai adaptando conforme a necessidade que surge. Então, a gente vai aprofundando mais ou menos alguma coisa, a gente vai incluindo algumas questões na hora, porque a gente percebe que isso vai ser importante. Então, não só a customização de tudo que a gente propôs, mas também dentro da sala. A beleza que eu vejo da TCM é como tecnologia, ela ajuda a direcionar a cognição e a metacognição como subproduto desse processo. E quando as pessoas nas turmas, nos eventos, no dia a dia, elas têm aquela expressão, nossa, fez sentido. Quando faz sentido para as pessoas, em linha com o que o Gilberto está trazendo, elas começam a ter ideias e muitas vezes elas dizem, pô, essa é a primeira vez que eu penso nisso ou dessa ótica. Isso é inspirador, isso é animador, as pessoas se empolgam porque isso é uma operação mental prazerosa, né? Então, e essa potência sai. Então, essa é a beleza, e às vezes as pessoas relatam, né? Eu já tinha ouvido isso, eu já tinha, né, tinha essa experiência, mas do jeito que a Notus trouxe, foi totalmente diferente. E agora faz sentido, e principalmente conectado com o que nós vemos falando aqui, agora faz sentido eu fazer. Antes parece que faltava algum elemento. Agora vocês trouxeram todos os elementos e o fazer é natural para mim, porque eu entendi, né? Entendi e compreendi e vejo o impacto que a minha ação vai fazer ou o impacto de eu não fazer as coisas. Então elas começam a pensar nas consequências e na responsabilização. Essa tecnologia que está por trás em tudo que nós fazemos é que eu diria hoje é um grande diferencial que nos torna únicos, né, e totalmente autorais aí nas soluções para o desenvolvimento humano e organizacional. Miriam, eu incluiria também que a TCM é o nosso método, é como o nosso segredo, para que os participantes e as pessoas que se envolvam conosco, que estão na sala de aula, apliquem e pratiquem também com seus times, né. É o que a gente faz e o que a gente ensina que eles façam com seus times. Porque tem muito a ver com inclusão, com respeito, né, do mesmo jeito que quando a gente chega em sala de aula, nós não estamos lidando com pessoas que são papéis em branco. Cada um que está ali tem a sua história, tem a sua bagagem, tem a sua perspectiva, tem a sua visão. O líder quando chega lá com o seu time, ele também tem pessoas com histórias, com bagagens, né. Então é uma forma de se relacionar, de interagir, que permita que as pessoas tenham pontos de vista diferentes e que a partir disso a gente co-construa um caminho único, uma direção, né. A TCM ela busca, para mim, algo muito importante. Se nós olharmos para Nortus, um propósito, que é cocriar condições para ampliação da consciência humana. Então, esse passo parte a partir do outro. Então, a gente precisa ter clareza do que é o essencial. E esse mundo cada vez mais dinâmico, com mais informação, conseguir ter clareza do que é essencial, permite do que as pessoas reflitam. E aí, o que o Valdeci colocou para nós aqui na mesa é, agora faz sentido. E esse agora faz sentido é porque a gente foi no essencial. E o essencial é aquilo que permite o nosso próximo passo, independente de onde eu estou. Então, a gente vai cultivar colaboração e não uma competição. E aí a sala de aula não é um ambiente competitivo,
é um ambiente colaborativo. E aí as potências vão se ajustando. E quem tem, né, a tecnologia como um guia permite com que isso aconteça na ótica do aluno, na ótica de quem está com a necessidade na mesa, e não realmente no papel do showman. Então, acho que essa linha ela é sensacional e ela quebra a abordagem clássica que a gente vê no mercado. Né? Então, mesmo como executivo de empresa, a gente ia para movimentos de capacitação, aonde a gente ia conhecer da pessoa e não do nosso desenvolvimento. A TCM ela colabora para esse passo. Então, ela é, para mim, essencial para que a gente, inclusive, aplique o nosso propósito em ação. Alguma inclusão, Patrick? Eu adorei a palavra que a Mirielle trouxe. A TCM ela é muito generosa, né, de trazer o outro para esse papel de, cara, eu estou participando disso, eu estou sendo considerado nisso, e não que nem o Gilberto, assim, e não estou lá vendo um showman. Então, é muito gratificante conseguir aplicar isso e perceber o retorno. Perceber isso que o Valdeci e o Bruno trouxeram, da pessoa, uau, me entenderam, agora faz sentido. Então, é uma perspectiva que em outros ambientes educacionais que eu vivia eu não tinha acesso, e poder vivenciar ele, poder praticar ele, ver o resultado é gratificante. Eu gostaria de incluir algo que é bastante tocante também, porque a gente tem alguns depoimentos das pessoas que participam das nossas atividades e que elas comentam o quanto elas mudaram também em casa, com a relação com os filhos, na relação com seus companheiros, companheiras, com a família de uma forma geral, o quanto as pessoas transformaram suas vidas. A gente tem pessoas que mudaram completamente hábitos, né, com relação à saúde. Então, realmente é apaixonante.